Olá, boa noite. Nesta noite eu quero aqui deixar mais um versículo da palavra de Deus, uma palavra que tem falado aos nossos corações, a palavra que tem mudado a nossa vida. Atos capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia fala que uma certa vez um homem chamado Pedro quer dizer pedra, rocha. Esse homem, um dos discípulos de Jesus, ele ia andando em um certo lugar, ele mais João, os apóstolos João e Pedro andando em um certo local. Na porta do templo chamado Formosa, encontraram um coxo. A Bíblia diz que esse coxo ele era trazido por pessoas para ficar ali pedindo esmola na porta desse templo. E quando eles chegaram na porta desse templo, eles avistaram este homem. E a Bíblia diz que aquele homem olhou para eles esperando uma esmola. E a Bíblia diz que os apóstolos olharam para eles, fitaram os olhos nele e disseram: olha para nós. E aquele homem olhou para eles, e o apóstolo Pedro vai e fala: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E a Bíblia diz que aquele homem ele se firmou os pés e os joelhos e começou a andar e a saltar, adorando o nome do Senhor. Porque Jesus, ele ainda faz milagres. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. A Bíblia fala no livro de Salmo 102, versículo 27, que os anos eles se passam, mas Deus permanece o mesmo. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que Jesus Cristo, que Deus não muda, que Deus é o mesmo. E esse mesmo Deus que fez esse homem andar, que nunca tinha andado, que já era um adulto e nunca tinha andado, é o mesmo Deus que pode restaurar, é o mesmo Deus que pode mudar a situação da sua vida. Somente creia. A Bíblia diz que aquele homem começou a saltar de alegria diante daquela angústia que ele vivia. E as pessoas que conheciam ele ficaram pasmadas em ver aquele homem andando. Porque eles sabiam da vida daquele homem. Eles sabiam que aquele homem ficava ali desde criança naquele lugar. E Jesus mudou a história dele. E Deus ainda usa um homem sem letras, um homem que não sabia falar, mas Deus começa a usar ele tremendamente, o apóstolo Pedro, para evangelizar, para falar de Cristo às pessoas. Não importa também se nós temos eloquência, se nós sabemos falar bem, mas o importante é que a palavra de Deus ela seja pregada. Porque um dia, aquilo que Deus prometeu, a vinda de Cristo irá se cumprir. Que nós possamos fazer a vontade de Deus, que Ele mudará a nossa história. As pessoas começaram a pensar que Pedro era o responsável pelo aquele milagre. E ele começou a exaltar o nome do Senhor. Dizer que foi aquele Jesus o qual vocês mandaram matar ele, o qual aquele homem não queria que aquilo acontecesse, mas vocês falaram: crucifica, crucifica, crucifica. E aquele homem teve uma vida mudada, porque ele teve um encontro, não diretamente com Jesus, mas teve um encontro com Jesus. A nossa vida só será mudada, irmão, quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar a sua vida, não somente hoje, mas sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém.